Me conta aí, que programador nunca sofreu para fazer uma estimativa de uma tarefa? Principalmente aquela tarefa que você não tem nem noção do que você vai fazer. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar um jeito muito menos doloroso de fazer isso. E tem mais uma cereja do bolo nesse vídeo. Se você não conseguir aplicar o método que eu vou te ensinar de cara, eu também vou te ensinar um método menos doloroso de estimar. Então se você quer saber qual é esse método, fica até o final. Eu sou o Eduardo GC e sem mais delongas, que método é esse afinal? A maioria dos times ágeis geralmente quebra as atividades em pequenos ciclos de entrega. E esses pequenos ciclos de entrega geralmente são quebrados em tarefas. E essas tarefas, por sua vez, são estimados em complexidade ou horas. Mas me conta aí, quantas vezes nas sprints não sobrou algum card sem fazer ou faltou algum card para fazer? Pois é, o método que trouxe para vocês é baseado no gráfico de burn down. Basicamente o que você vai ter que fazer é olhar o burn down das últimas 3 sprints e olhar ali qual foi a média de velocidade do seu time baseado nas últimas 3 sprints, olhando a quantidade de cards entregues e a complexidade de cada um deles. Dessa forma você pode ter uma previsibilidade muito mais certeira do que será entregue na sprint e também você pode ir mais longe ainda. Você pode fazer uma previsibilidade do que será entregue nas próximas 2 sprints. É fantástico, não? E o melhor de tudo, implantado uma vez no seu time, você pode finalmente se livrar daquelas cartas de tarô do Scrum Poker e usar esse método. Vou dar um exemplo, mas antes disso, se você não se inscreveu ainda no canal, esse é um bom motivo para você se inscrever para acompanhar as novidades que vão aparecer por aqui, tá? Para esse exemplo, eu vou considerar um time que estima por complexidade. Um time hipotético de 5 pessoas, onde a gente vai analisar 3 sprints dele. Na primeira sprint, esse time, cada pessoa entregou 3 cards ou tarefas. Vou chamar aqui de card, tá? E cada pessoa entregou 3 cards, sendo que cada card é uma atividade fácil. Na sprint 2, a pessoa que está analisando o burn down, que provavelmente é um Scrum Master ou um gerente de projetos, ele observou o seguinte: uma pessoa entregou um card difícil e outra pessoa entregou 2 cards médios. E na sprint 3, essa pessoa observou que 2 pessoas entregaram um card difícil cada e outra pessoa, uma terceira pessoa, entregou 2 cards médios. Ou seja, baseado nessas tarefas nós sabemos o seguinte: se houver cards fáceis, cada pessoa consegue absorver 3 cards. Se houver tarefas médias, de complexidade mediana, cada pessoa consegue absorver 2 tarefas. E se houver algum card difícil, cada pessoa consegue absorver no máximo uma atividade. Repare que agora nós estamos olhando para os dados e não mais para uma estimativa para ver o que consegue ser entregue. Isso é muito mais confiável, já que é um dado do próprio time. Uma observação importante é que esse método só funciona para times que já têm uma certa vivência de projeto e que trabalham com pequenos ciclos de entrega. De outra forma não vai funcionar tão bem, porque as pessoas podem estar rampando o projeto, então vai dar algum ruído, vai dar alguma oscilação aí no burn down. Outra coisa importante de falar é que isso não é fácil de convencer às vezes a sua equipe a fazer isso, isso é uma mudança de cultura. E se você trabalha de terceiro para um cliente, você é um consultor, por exemplo, isso exige um trabalho de convencimento para você aplicar esse método. Então, se não é o seu caso de aplicar esse método de cara com seu time, eu vou te passar agora um outro jeito menos doloroso de fazer estimativa. Ou seja, voltamos para a estimativa, mas eu vou te ensinar um método que é mais fácil de você fazer essas estimativas. Esse método que eu prometi lá no início do vídeo, inclusive ele é especialmente útil quando você tem aquela tarefa que ela parece ser muito grande ou muito complicada e você não sabe como que você vai fazer ela. Basicamente o método é o seguinte: é o método de dividir para conquistar. O que você tem que fazer? Você vai pegar essa atividade grande ou enorme ou complexa demais, que você não tem noção de como vai fazer, e vai quebrar ela, fatiar ela em pedaços muito elementares, em pedaços pequenininhos, de forma que você consiga fazer uma estimativa mais certeira. E fazer a soma disso para chegar naquela estimativa. Por exemplo, se você estima por complexidade, e vamos supor assim, você tem que implementar um gráfico lá que é um troço extremamente difícil de fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise em cima dessa tarefa, vai tirar um tempo para fazer, ver o que você tem que fazer e vai quebrando. Quais são os passos que eu tenho para fazer essa atividade? E aí você vai olhar em cada passo. Essa parte é complexa, essa parte é média, essa parte é fácil. Então se você tem o seguinte, você tem fácil, 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 médio, 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 então essa tarefa é média. Se você tem fácil, 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 médio, médio, médio e tem uma parte que é complexa,
Por causa dessa parte complexa, você vai levar para o pior caso, que é o complexo, certo? A mesma coisa, se você estiver estimando em horas, você olha ali, esse pedaço aqui eu consigo fazer em menos de 1 hora. Esse outro pedaço aqui dessa tarefa difícil, eu não tenho noção exatamente do que tem tudo para fazer, mas eu sei que esse pedaço aqui levaria menos de 1 hora para fazer. Esse outro pedaço aqui, não tenho certeza, isso aqui pode levar uma semana inteira. Esse outro pedaço aqui, parece que vai levar tipo 3 horas para fazer. Esse pedaço que você falou que vai levar mais ou menos 1 semana para fazer, vê se tem jeito de quebrar ele mais ainda. Se não tem jeito, você pode colocar ali um pior caso, que tipo, vamos supor, 1 semana, eu acho que 1 semana dá para fazer. E aí você junta isso e faz o somatório desse tempo para você dar a quantidade de horas desse card. Mas provavelmente essa atividade, se tipo, chega ali num ponto que é tão complexa que não vai dar para você fazer, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma análise, vai ter que fazer uma spike para ver se é realmente implementável. Que aí esse é um caso ainda que esse Divide and Conquer talvez ainda não cubra, então você vai ter que fazer uma análise mais profunda. Mas o Divide and Conquer ainda vai conseguir te ajudar a ver os pontos de dificuldade dessa atividade. Repare que a intenção dessa quebra não é quebrar em novos cards. Às vezes a intenção é só você quebrar esse card em subtarefinhas para você conseguir diminuir a complexidade e conseguir estimar. Não necessariamente você vai quebrar em outros cards. Pode ser que apareça aí uma oportunidade para você quebrar em novos cards, mas isso também não necessariamente é o caso. É só para facilitar a estimativa mesmo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. E se você está no futuro, eu vou deixar aqui nesse canto um vídeo que você pode ver na sequência, que vai ser muito importante você ver. Eu recomendo fortemente que você veja esse vídeo aqui. É isso por agora. Tchau!